Os recursos, eles estão disponíveis nas contas bancárias, as contas do município não estão bloqueadas, mas a consequência lógica, natural do afastamento do prefeito é o descredenciamento dele perante as instituições bancárias. Então, logo na sequência que foi notificado o presidente da Câmara para convocar a solenidade de posse, foram notificados os 4 gerentes das instituições bancárias para que tomem conhecimento que o prefeito não tem mais credencial para fazer a movimentação financeira. Automaticamente, a consequência é que os secretários respectivos também estejam descredenciados. Qual é o ato contínuo? O município não está acéfalo, o município continua funcionando normalmente em suas secretarias, os atos administrativos devem ser continuar a ser praticados, o responsável pela folha de pagamento, por exemplo, ainda não foi exonerado oficialmente, então ele tem que preparar a folha e encaminhar para o banco. O banco vai certamente solicitar uma autorização judicial ou aguardar o credenciamento da nova gestora, que é a sucessora à vice-prefeita. Então, o que a gente espera é que a Câmara de Vereadores cumpra o seu papel constitucional e legal, cumpra o regimento interno da casa, dê posse à vice-prefeita para que o município continue praticando os atos naturais. E aqui a gente enfatiza justamente um outro detalhe, relacionado aqui ao momento da decisão. Quando foi determinada a emenda da inicial, nós também determinamos algumas diligências perante alguns órgãos de controle, entre eles o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas prestou a informação no dia 16/7, essa documentação foi juntada no dia 16/7 de 2015, uma quinta-feira. Era o dia que eu estava fazendo um júri aqui de grande repercussão, era o júri do Raimundo Davan, em que nós, é fato público e notório, nós nos preparamos uma semana inteira, nos dedicamos para a realização desse julgamento, e tínhamos nos programado para que o julgamento terminasse na sexta-feira pela manhã. Então, essa informação, quando veio aos autos, na quinta-feira, eu não tive como analisá-la no mesmo dia, porque eu estava concentrado no júri. E no dia seguinte, fato público e notório, foi divulgado inclusive pelos advogados do prefeito perante a imprensa local, que foi interposta uma exceção de suspeição contra a promotora de justiça. E o procedimento legal é que, quando é interposto um incidente processual dessa natureza, a parte interessada seja automaticamente notificada. E foi o que foi feito. O processo ele veio preparado com a documentação na quarta-feira, nós despachamos na quinta-feira, dia 23, na quarta-feira mesmo foi despachado, na quinta-feira, 23, foi ao Ministério Público, que devolveu no mesmo dia, e na sexta-feira, dia 24, nós já estando preparados com a minuta da decisão, finalizamos a decisão com todo esse desdobramento, uma decisão de 32 laudas, que demonstra que não foi feita num único dia, que não foi feita ao arrepio, que não foi feita baseada em precipitações, em análises precipitadas, e sim numa análise minuciosa, em que se descreve todas as circunstâncias que levaram a eu formar minha convicção para o afastamento ou não do prefeito, para o bloqueio ou não do patrimônio de determinadas empresas, inclusive para a exclusão, a inadmissão da inclusão de 3 empresas no polo passivo. Então, isso só mostra que nosso trabalho ele é feito sempre fundamentadamente, não baseado em ilações, não baseado em suposições e muito menos baseado em impressões. Eu tenho independência, a minha história demonstra isso. Eu tenho independência, a minha história funcional e pessoal mostra que eu não me abalo com qualquer tipo de provocação. Então, agora, logicamente, uma provocação de ordem pessoal que venha denigrir a imagem, eu, enquanto representante do Poder Judiciário, que é um dos poderes da República, logicamente é um atentado não contra a minha pessoa necessariamente, mas sim contra também a instituição. Então, a Associação de Magistrados do Maranhão, ela institucionalmente está me dando o apoio e o suporte jurídico. A Polícia Civil está fazendo a sua investigação independente. Certamente eu vou prestar o meu interrogatório. Os envolvidos que já foram identificados já foram convocados. E certamente a gente vai mover a ação judicial criminal para processar e responsabilizar os autores desse atentado. E, acima de tudo, também mover a ação civil indenizatória para que seja reparado o dano moral que foi praticado.